Olá, turma, muito bom dia a todos. Uma ótima semana, né? Já que a nossa aula é na segunda-feira, né? Pessoal, então ficou essa aula, né? Para dar, referente à semana passada, né, no dia 15/6, tá? Que eu fiquei então de fazer essa reposição de aulas. Ok, semana passada tive um problema aí na minha internet, não consegui, tive problemas aí para acessar, tá? Mas para vocês não ficarem prejudicados com relação ao conteúdo, né? Então eu vou passar aí essa reposição de aula para vocês, tá ok? Então vamos dar início, né? Sem mais delongas. Bom, gente, a gente viu, né, na aula anterior recrutamento interno, né? Então hoje nós vamos ver recrutamento externo, tá? Então para você saber escolher entre um e outro, né? Então você tem que fazer uma comparação, né? Comparar quais são as vantagens e desvantagens de um e outro, tá? E você consegue então identificar, né, caso a caso, tá? Qual que é o tipo de recrutamento aí que você vai proceder, ok? Então vamos lá, né? Todo mundo lembra desse esqueminha, né, que eu já tinha passado para vocês. Então existe uma necessidade de contratação, tá? Então a pessoa faz a requisição para contratação de pessoal, ok? Depois de aprovada, né? Então realmente a pessoa está precisando de funcionário. Você tem três alternativas. Você chama alguém do cadastro reserva, que nada mais é do que o recrutamento externo que você deixou ali um banco reserva, né? Para você não ter que fazer o recrutamento aí às pressas, né? Ou você faz o recrutamento externo, tá? Desde o início, tá? Que é a nossa aula de hoje. Ou então você faz o recrutamento interno, tá? Remanejamento a gente viu que é uma forma de recrutamento, né? Remanejamento ou promoção, né? Aí no caso seria um recrutamento interno. Bom, então hoje a gente viu, então, hoje a gente vai ver, né, a terceira ali, opção daquele esquema, né, que é o recrutamento externo, tá? E no caso desde o início, né, diferente do cadastro reserva que o recrutamento já estava concluído, tá? Bom, gente, então de novo, normalmente você vai olhar dentro da organização primeiro se você não tem nenhum colaborador que possa preencher aquela vaga, né? Não tendo, né, você faz então o recrutamento externo, tá? O recrutamento externo implica no que, né? No aumento do número de cargos, de funcionários, tá? O outro você remanejou, você mudou de lugar, mas então você tirou de um lugar e pôs no outro, né? Continuou o mesmo número de funcionários. O anúncio da vaga será publicado com foco, né, no público externo. Então, às vezes você até pode publicar dentro da empresa, tá? Ou a vaga, tá? Mas você comunica lá que é externo, e os funcionários vão olhar aquilo lá e vão falar para outras pessoas, né? Vão olhar aquele anúncio e vão falar para outras pessoas então dessa vaga de emprego, né? E enfim, dentro também é uma forma de recrutamento, tá? Mas o foco, né, do anúncio aí no caso seria o público externo, canais de comunicação de maior alcance, tá? Então você não vai publicar só lá dentro da empresa, tá? Você tem que publicar então fora. Na nossa aula de anúncio, né, a gente vai ter uma aula depois, vamos entrar mais propriamente em formas de recrutamento, tá? A gente vai ver os tipos de canais que você pode usar para comunicar aí o seu anúncio de vaga de emprego, tá ok? Bom, como pode ser feito, né? Então, pelo Departamento de Recursos Humanos da organização, tá? Então a empresa tem lá o DP, né? Tem lá o Departamento de Recursos Humanos, tá? Dentro da organização. Então, o próprio departamento da empresa procede aí, então, com esse tipo de recrutamento, né? Ou então por agências de recrutamento e seleção, aqui no caso uma terceirização desse serviço de recrutamento e seleção. Tá? Então tem várias empresas aí de prestação de serviço, no caso, né? Que fazem então esse trabalho aí de recrutamento e seleção, tá? Ou então, né, gente, você faz misto, tá? Então, às vezes é o departamento da própria organização que está fazendo, tá? Mas contrata, por exemplo, um psicólogo para vir ajudar na fase de entrevista, tá? Então, cada pessoa vai fazer só aquilo lá, tá? Contratou para uma das fases. O resto, toda a organização que procedeu com o departamento interno deles, tá? No caso de você chamar de fora, você tem que contar também o aumento do custo, né? No seu processo de recrutamento e seleção, tá? Porque essa pessoa, lógico, né? Que vai aí, provavelmente, tá? Alguns casos até que não, às vezes você convida, provavelmente a pessoa vai cobrar alguma coisa, tá?
No caso, por exemplo, de um processo de recrutamento para professor, às vezes você chama um convidado para compor a banca, né? Como o professor conta como currículo isso, né? Então, toda a banca que a gente participa vai para o nosso Lattes, né? Então conta aí ponto no nosso Lattes. Então, às vezes, professor você convida, né? O professor vai, então talvez não cobre, mas pensando aí no currículo, né? Que vai colocar no currículo. Mas a grande maioria dos profissionais, lógico, vai cobrar uma quantia, tá? Vamos lá. Então, praticamente as mesmas coisas que a gente viu do interno, tá? Só que a abrangência é um pouco maior. Então, você vai fazer análise de cargo, tá? Aqui a gente vai ver, então, requisitos, né? Requisitos obrigatórios, requisitos desejáveis, tá? No caso aí, competências técnicas, né? Competências comportamentais, tá? Então você vai listar lá, você vê o que precisa, tá? Para aquele cargo, e você vai fazer então o recrutamento com base nisso. O valor disponível para a contratação, aqui na verdade são gastos com a contratação, né? Com o processo. Requisitos necessários, aqui em gasto, né? Lógico, se você vai, no caso aquele misto, vai chamar alguém de fora, seu gasto vai aumentar, né? Faça um cronograma da vaga, né? Para você não se perder, né? Principalmente com relação aí ao tempo, né? Então muitas pessoas, muitos gerentes, eles querem a vaga então para ontem, né? Então faça um cronograma de vaga aí, né? E para dar também um parecer, olha, essa vaga aí demora de tanto a tanto tempo, mais ou menos, para a gente conseguir achar esse profissional, né? Até que vai o prazo de inscrição, até que vai, olha aqui, ó, todas as fases do processo, tá? Então demora, tá? Demora. Custo com processo de GRS, elaboração do anúncio da vaga, tá? Prazo estimado para a conclusão do processo, tá? Então você dá um prazo mais ou menos para a pessoa, tá? Pro gerente que pediu a vaga aí, pro gestor que pediu essa vaga, tá? Que tá com a vaga em aberto. Olha, nesses casos, a requisição de contratação, lá naquele esqueminha lá, que é onde começa, né? Será mais rigorosa, tá? Por que ela será mais rigorosa? Porque vai aumentar, né, o número aí, o valor da folha de pagamento, tá? E as despesas, tá? Com recrutamento externo são maiores do que o recrutamento interno. Então já fica aí uma diferenciação, né? E esse processo aqui, ele tende a ser bem mais caro, tá? Para a empresa fazer. Bom, quais são as principais fontes, né? Principais meios que você utiliza aí para divulgação desse recrutamento externo. Então, se a gente falou que o recrutamento externo tem foco, né, no público fora da organização, pessoas de fora da organização, então você tem que pensar numa forma de levar o conhecimento dessas pessoas que você está com essa vaga aberta, tá? Como que você faz isso, né? Cadastro de currículos, tá? Então a empresa às vezes tem lá um banco de currículos, tá? Lá no site da empresa tem uma área que trabalha conosco, né? Deixa seu currículo aqui, e aí você entra em contato com as pessoas falando do anúncio, tá? Ou então você põe no jornal, tá? Cartazes e panfletos. Ultimamente esses panfletos aqui foram substituídos, né, por flyers aí, igual que vocês veem no Insta, no Face, inclusive com opção, né, possibilidade de compartilhamento, tá? Então hoje em dia tá digital isso daqui, ninguém gasta mais com gráfico para fazer isso. Apresentação de funcionários, né? Então você divulgou lá, pôs lá no quadro de aviso da empresa, está com essa vaga em aberto, tá? Aí a pessoa traz, ó, tem um amigo meu, eu tenho, sei lá, meu filho e tal. Mas lembrando que essas pessoas, né, vão competir, tá? No recrutamento aqui, nas fases, tá? Vão ser testadas, tá? Para ver se realmente cumpre requisitos, tá? Então não é porque alguém indicou, né? Pelo amor de Deus, que vocês vão contratar a pessoa só porque indicou. É uma forma de anúncio de vaga. Então, anúncios em emissoras de rádio, serviços de alto-falante, né? Pouco usual, não preciso nem dizer pouco usual. Rádio ainda tem um pouco mais, tá? Mas alto-falante passando na rua, tá? Então, é uma forma, tá? Mas normalmente as empresas não utilizam. Ultimamente está mais aqui, ó.
panfleto, dependendo o cargo, a pessoa põe no jornal, tá? Contato com outras empresas, tá? E aqui entra essas aqui, ó, guarda mirins, tá? Infelizmente aqui em Bahia eu acho que não existe mais. Até pouco tempo atrás nós tínhamos ainda a guarda, tá? Que infelizmente fechou aí a guarda. Então tem lá, às vezes, que contratar um funcionário mesmo, tá? Mas aí a guarda tem lá aquele menino, quando faz 18 anos na guarda, tá? Tem que dispensar, tá? Não pode guardar mirins acima de 18 anos. Aí de repente lá na guarda tem então essas pessoas que completaram 18 anos que tem que sair da guarda, né? Então você pode às vezes contratar uma pessoa dessa. Então já tem ali uma pouca experiência, já trabalhou em algum lugar, tá? Ou escolas técnicas, né? Então escolas técnicas. Então você tem lá uma vaga para auxiliar de recursos humanos, tá? E você sabe então que no Paulina tem esse curso híbrido, né? De ensino médio integrado com recursos humanos. E você vai então coloca um anúncio lá no pátio da escola, ou manda no grupo, né, do WhatsApp do coordenador para ele repassar, tá? Então você já faz uma coisa mais direcionada. Internet, né? Você também é o campeão, tá? Bom, aqui então vamos falar mais de vantagens, né, desse tipo de processo de recrutamento, tá? Então, quais são as vantagens de você fazer o recrutamento externo, tá? Bom, o externo tem troca de experiências, tá? Então, você pega a pessoa do mesmo grupo ali dentro da organização, tá? No caso aí do remanejamento da promoção, as pessoas viveram as mesmas experiências, tá? A mesma realidade, tá? Umas com as outras. Agora, quando você pega pessoas que vêm de fora, tá? Então essas pessoas vêm com uma carga diferente, né? Tem experiência diferente em outras empresas, tá? E aí permite aí, então uma troca de experiências, né? Entre o pessoal que está entrando e o pessoal que já estava lá. Então você consegue outros tipos de perspectiva, né? Então outra visão, tá? De alguma coisa, ideias novas, tá? Mudanças na organização. Assumindo que você fez o processo de forma correta, né, a contratação foi bem sucedida, então essas mudanças na organização vão ser mudanças positivas, né, benéficas. Renove e enriquece então a organização, né? Termos populares, dá uma oxigenada na coisa, né, na organização. Outra vantagem, então não é necessário desfocar uma equipe para suprir a outra, como ocorre no recrutamento interno, tá? Recrutamento interno, você precisava de uma vaga aqui, você pegou de outro setor, preencheu aquela vaga lá, mas no outro setor onde você tirou ficou faltando então funcionário. Então o que você consegue então equilibrar, né? Dá mais destaque para a organização, chama mais atenção, tá? Então a mídia recebe bem esse tipo de informação, tá? Você, por exemplo, uma coisa é divulgar a empresa tal demitiu, tá? Sei lá, 20 funcionários, fez um corte lá e demitiu 20 funcionários. Isso tem uma repercussão na mídia. Outra coisa é você falar, a empresa tal, né, tá contratando gente, né? Então dá sinal que tá uma empresa que está em progresso, né? Que está em desenvolvimento. Então chama atenção também para a organização. Nossa, tal empresa está contratando, né? Então você divulga junto com a vaga aí o nome da empresa. Desvantagens, né? Então agora a gente vai ver quais são as desvantagens. Bom, muitas delas a gente já viu na aula, né? Acabou falando no decorrer da aula. Então demora mais para a escolha do candidato, tá? Normalmente você vai ter mais inscritos, tá? Para serem selecionados. Então dá um pouquinho mais de trabalho aí também pessoal aí da triagem, né? Da triagem de currículos. É mais caro, tá? Empresas com a despesa com agências de publicidade, tal, empresas de recrutamento e seleção. No caso de você ter terceirizado, sabe-se menos sobre os candidatos em comparação ao processo interno. Então, o interno você está acompanhando ali a trajetória profissional da pessoa, né? Você sabe como a pessoa entrou, né? Foi desenvolvendo dentro da empresa, você já conhece um pouco as competências, né? Que aquela pessoa tem, tá? Coisa que não dá para você saber só olhando o currículo, tá? Agora, o processo externo, então você não tem nem ideia quem é aquela pessoa, né? Então já é um pouco mais difícil de você identificar naquela pessoa que apareceu ali, né, as competências, principalmente comportamentais, né? Porque as competências técnicas, os hard skills, você consegue dar uma prova, né, averiguar, aferir lá, né, o grau que a pessoa tá, né, ou então por análise de documentos, a pessoa tem um diploma, né, então que comprova que fez o curso. As
comportamentais são mais difíceis. Pode causar desmotivação dos colaboradores que esperavam por uma promoção. Então, por exemplo, saiu lá um gerente, tá? E o analista que estava lá no departamento há mais tempo, né? Na cabeça dele já seria ele o novo gerente, tá? E depois aí vem uma pessoa de fora da organização, tá? Que não é aquela pessoa, e pode causar uma certa desmotivação, tá? Dos colaboradores que esperavam aí por uma promoção, tá? Então a empresa ia fazer o interno, acabou fazendo o externo e chamou alguém de fora, tá? Essas pessoas do equipe, então, da equipe ficou aí com esses navios, né? Bom, gente, então é isso, tá? Nossa reposição eu fiz mais breve um pouco, tá? Parece que vocês têm alguns horários vagos na grade, então o intuito foi fazer rápido, assim, sucintamente, tá? Sem muitas delongas, para vocês conseguirem encaixar então essa reposição em algum horário na escala de vocês aí, tá? Nos horários de vocês. Aí qualquer dúvida então que vocês tiverem, tá? Com relação a essa diferenciação entre interno e externo, tá? E vocês então chamem no chat, conversem comigo, ok? Então um abração para todo mundo.